Olá para você que nos assiste, bem-vindo e bem-vinda ao quadro Publicações. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, de tamanho médio e uso óculos. E hoje nós vamos falar sobre esta obra, é o livro Mundo Digital e Leituras, Práticas e Apropriações. E nós estamos aqui com a autora dele, que é a Andréia Pereira. Ela também é professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. E ela se descreve como uma mulher negra, tem cabelos crespos, que está preso em um coque. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Começa contando pra gente qual que é a proposta dessa obra. Essa obra nasce, na verdade, acho que já há muito tempo, desde quando eu era estudante da graduação e me foi apresentado o professor Roger Chartier, com quem a gente divide essa obra, que na verdade é um conjunto de diálogos entre eu e a professora Lígia Dumont, que é da Escola de Ciência da Informação da UFMG, e este é o resultado de uma pesquisa de pós-doutorado que eu fiz então com a professora Lígia Dumont. E o professor Roger Chartier, ele é um historiador cultural, então ele tem uma visão muito próxima da realidade dos diferentes públicos leitores que compõem a nossa sociedade. E ele é um dos maiores pesquisadores dessa área no mundo, né? Então é respeitado em todo o mundo e tem uma grande inserção aqui no Brasil. Então essa obra foi justamente esse livro de diálogos que nós fizemos então durante o período da pandemia. Professora, e nessa obra vocês falam sobre essa lógica da aceleração, né? Essa lógica, ela alterou a forma como a gente lê, como a gente analisa a leitura. Explica um pouco isso pra gente. A gente está no mundo de aceleração, então quando a gente fala em leitura, a gente fala de acesso à informação. E a gente também fala em competências leitoras e competências no uso de informação. Então, como a gente está no mundo acelerado, como você mesmo disse, né, dessa leitura, o professor Roger Chartier, ele mesmo trata na obra da leitura apressurada. Então, eu acho que um ponto alto da obra é justamente discutir sobre essa necessidade do resgate à leitura em profundidade. Porque o que a gente tem percebido, até mesmo pela minha experiência enquanto professora, nos estágios também, que a gente faz então um trabalho aí com as bibliotecas escolares, leitura em bibliotecas escolares, com os trabalhos escolares, com os trabalhos universitários, essas informações apressuradas se refletindo nos trabalhos. Então, e essas leituras apressuradas se refletindo informações falsas também, porque muitas vezes se lê de forma apressurada, não verifica a fonte, não verifica o contexto, às vezes de que uma informação ela está sendo passada, e então isso se reflete a isso. Então o Roger Chartier, ele vai defender, uma das coisas que ele coloca é que a gente precisa resgatar essa leitura em profundidade. É evidente aqui que a gente combate o preconceito, qualquer tipo de preconceito em relação à leitura, qualquer tipo de leitura a gente combate a questão do preconceito, mas ao mesmo tempo também é muito importante que a leitura em profundidade ela seja resgatada, ou seja, essa leitura intensiva, porque desde o século XVIII, século XIX, com a expansão aí do mercado editorial, da literatura de massa, a gente passa então desse período da leitura intensiva para a leitura extensiva, até por conta da quantidade de materiais que a gente tem disponível para ler. E a gente precisa resgatar essa profundidade das leituras. Professora, e eu sei que até o nosso tempo aqui do quadro é curto, realmente, para as pessoas entenderem um pouco mais, elas vão ler o livro, mas em rápidas palavras, assim, o que a gente pode fazer para justamente resgatar essa leitura mais aprofundada, mais analítica e menos preocupada com a conclusão dela? O que você pode nos dizer agora sobre isso? Eu acredito que é um trabalho que deva começar desde a educação básica, ali com as crianças ali na primeira fase do ensino fundamental, desde a educação infantil, primeira fase do fundamental, a segunda fase do fundamental, trabalhar não preocupados com a quantidade de materiais, de textos, de livros que as pessoas vão ler, mas a profundidade
que então esses jovens, essas crianças precisam ter em relação ao que está lendo. Então eu acredito que é na base e que a gente consiga manter isso também no ensino superior. Qual que é a importância do livro, da leitura e como você bem mesmo colocou, sem preconceito, né, com os tipos de leitura? Olha, é fundamental também a liberdade do leitor, bem como também respeitar a interpretação de cada um, que vai depender da sua história cultural. Perfeito, professora, muito obrigada, tá, por participar aqui com a gente do nosso quadro Publicações. E essa e outras publicações estão disponíveis em editora.fg.br. Acesse e boa leitura!